Grande parte de uma vida feliz tem a ver com aquilo que não aconteceu. Você já reparou que muitas vezes a gente fala sobre guardar dinheiro, organizar o nosso financeiro para não ter problemas? Então a gente parte de um princípio básico que uma vida feliz ela não necessariamente ela tem uma relação direta com o dinheiro, mas sim com a organização e o dinheiro que nós temos para que nós não passemos por coisas ruins. Pois é, bizarro, né? Mas essa é a realidade. E uma das coisas que eu mais vejo hoje nas consultorias, senhora, e aqui eu quero trazer para você um ponto como amigo, tá? Para você começar a pensar aí na sua vida. A gente tem algo dentro da gente chamado dopamina. E a dopamina, ela é o hormônio da realização, né? Ela é o hormônio ali da novidade, do agito. E geralmente as pessoas, elas gastam dinheiro pelo fator de querer alimentar sempre essa dopamina, porque ela tem um fim. Ela precisa ser retroalimentada. E a dopamina, ela adora a novidade. Não necessariamente comprar mais, mas ela adora o novo. Ela adora esse estímulo do movimento. E quando vai acabando, você sente aquela sensaçãozinha de que não deveria ter comprado, não deveria ter feito, não deveria ter viajado, não deveria ter deixado de fazer algo que era importante para o seu financeiro. E é por isso que eu afirmo novamente que grande parte de uma vida feliz vem daquilo que não aconteceu, né? E quando a gente fala sobre isso, é exatamente sobre a organização financeira que você deve ter, mas não só a organização financeira, mas principalmente a organização financeira, para que você não passe por certas situações. Quando a gente fala de ter reserva financeira, por exemplo, a gente quer, num primeiro momento, antecipar a um problema que pode vir a acontecer. E se isso não acontecer, a gente vai ter uma vida muito mais feliz. A realidade é que, diferente do que as pessoas falam por aí, que você deve passar por momentos de desafios na sua vida, porque o desafio ele vai te fazer crescer. Às vezes não. A gente tem visto um movimento na sociedade chamado de ansiedade financeira. A ansiedade financeira vem daquele momento que você dorme, acorda, vive, respira, falando ou pensando sobre dinheiro. É aquela ansiedade que você consegue pagar as suas contas do mês, consegue guardar alguma coisa, mas se você compra algo, você tem um sentimento de culpa. Se você faz uma viagem, mesmo com planejamento, mesmo com dinheiro guardado, você tem medo do dia de amanhã e você vive com uma constante ideia de que o futuro ele vai ser catastrófico. E aí, quando você junta tudo isso, você começa a perceber de fato que grande parte de uma vida feliz está naquilo que não aconteceu. E geralmente esse não aconteceu, ele vem de uma somatória de fatores. Quando você se organiza, quando você entende o que são prioridades, vou ainda dizer que quando você se conhece, porque a gente percebe que muito dos gastos e do endividamento das pessoas nem sempre são com fatores de sobrevivência. Alimentação, saúde, moradia. Não sei se você conhece isso, mas caso você ainda não conheça, vou deixar aqui para você pesquisar sobre a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala sobre as necessidades das pessoas. E na base dessa pirâmide, nós temos as necessidades básicas, né, primárias: alimentação, moradia, segurança. E quando você vai olhar, por exemplo, para o endividamento, até mesmo a inadimplência de uma pessoa, ela não chegou ao ponto que ela está pela sobrevivência somente. Muitas vezes foi pela falta de conhecimento. Por quê? Quando você começa a usar o seu dinheiro, você já parou para pensar se você usa o seu dinheiro porque você quer realmente gastar o seu dinheiro com algo que você precisa, deseja, mesmo que seja uma futilidade, ou você está comprando e fazendo porque você quer que as outras pessoas vejam que você tem? Ou até mesmo porque é quase que uma reparação histórica. Eu não tive na minha infância, eu não tive na minha adolescência, agora como na minha vida adulta eu mando em mim, eu posso ter. Mas a grande questão é aquela frase que os meus avós falavam, acredito que você já deve ter ouvido também, que criança que nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Em outras palavras, pessoas que nunca tiveram acesso a crédito e a dinheiro, quando passam a ter, infelizmente, por não ter conhecimento, acabam se endividando. Então, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de uma vida feliz, realmente você começa a entender que parte do resultado financeiro que você tem e
parte de uma vida feliz está naquilo que não aconteceu. O cartão que não estourou, a dívida que foi paga e não gerou juros, o dinheiro que você conseguiu guardar e não precisou utilizar. E pode prestar atenção, isso é um desafio que eu te faço. Quando você começa a guardar dinheiro com foco e com organização para você não depender daquele dinheiro, dificilmente você vai precisar dele. Já reparou que você só precisa de uma reserva financeira quando você não tem uma reserva financeira? E quando você começa a guardar um valor financeiro todo mês e aquele dinheiro fica lá na sua conta rendendo, dificilmente você vai precisar utilizar ele se você tiver um planejamento financeiro. É porque a vida das pessoas, e principalmente nossa vida financeira, ela é assim. Então, pense sobre isso. O que faz uma vida feliz está basicamente naquilo que não aconteceu e principalmente naquilo que é negativo e não aconteceu na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você curta, comente, compartilhe este pensamento e mande para outras pessoas também. E me conta aqui embaixo, você está usando o seu dinheiro porque você quer e você tem controle sobre ele, ou porque você está querendo impressionar e mostrar para as pessoas que você pode?